Boa tarde, pessoal. Estamos de volta aqui com a gravação das nossas aulas. Hoje eu trago a explicação da nossa segunda atividade do terceiro bimestre, tá bom? Como vocês sabem, né, sobre classe e estratificação social. E a gente vai falar dos três principais nomes da sociologia, o Emile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, tá? Porque eles trazem estudos sobre essas classes, sobre a divisão da sociedade e tudo mais, tá bom? Então, nós vamos trabalhar em cima dessa organização de classe que a sociedade então está inserida há muito tempo, né? E claro, atualmente, tá bom? Não esquecendo que o vídeo ele traz como objetivo principal te ajudar nas respostas, tá? Então utilize o vídeo para isso, tá bom? Vamos então dar início a esse estudo, ok? Bom, o nosso primeiro tema ele traz um estudo baseado no Emile Durkheim, tá? Emile Durkheim ele fala da divisão da sociedade em grupos profissionais ou funcionais. Como a gente já estudou anteriormente, o Emile Durkheim ele coloca a ideia do fato social, como se fosse assim, o fato social ele está acima do indivíduo. Né? O que é o fato social então? Vamos ver aqui mais ou menos como está no slide. Ó. A sociedade não é apenas a somatória dos indivíduos, nem a soma de instituições, como o governo, o Estado, a igreja, a escola. Né? Então, a sociedade não é só a somatória disso. Na verdade, é como isso interfere no indivíduo. Todas essas coisas interferem ou agem sobre o indivíduo. E de que forma essas instituições, essas organizações agem sobre o indivíduo? Ele sempre colocou que existe algo que está mais forte que o indivíduo. Então, por isso, essas instituições, essas regras, elas estão de forma coercitiva. Coercitiva é no sentido de estar acima, tá? De ter a força sobre o indivíduo em si, né? É exterior e anterior, ou seja, já existia antes do indivíduo e existe fora do indivíduo. Significa que o indivíduo está cercado por essas situações, né? Então, é algo assim que faz com que o indivíduo se torne submisso a essas situações, tá? Então, é um estudo do Emile Durkheim. Vamos então à primeira questão. Diferencie solidariedade mecânica e solidariedade orgânica de acordo com Emile Durkheim. Bom, então no estudo da sociedade, o Emile Durkheim dividiu a sociedade em duas fases, digamos, né? Onde em uma existia a solidariedade mecânica, seria as sociedades mais antigas, né? Que nesse período ele coloca que o nível de divisão do trabalho era baixo. Então o elo entre os indivíduos ocorria de uma forma, digamos assim, através de uma consciência coletiva. As pessoas então trabalhavam mais coletivamente, não havia muita divisão do trabalho, então as pessoas constantemente estavam ali sempre na mesma situação, como se todos estivessem na mesma classe social, né? Como se fosse mais ou menos isso. E ali as pessoas eram regidas por crenças, valores e tudo mais, né? As pessoas eram basicamente iguais, como eu disse, né? Não tinha muita diferença entre os indivíduos, né? Então, sempre estavam presos a essa ideia coletiva, tá? Já na solidariedade orgânica, começa a divisão do trabalho. Então, imagina que as pessoas vão mudar, muitas vezes, de função, né? Como a gente falou lá no início, né? O estudo do Emile Durkheim está baseado nessa ideia de função também, né? Na sociedade. Então, com a solidariedade orgânica, as partes sociais passaram a depender umas das outras. Olha bem, antes era tudo coletivo, agora existem as partes separadas, mas elas dependem uma das outras. Né? É porque existe a divisão do trabalho, cada um cumprindo ali uma função para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Né? Então, o que vai acontecer? Essa consciência coletiva, ela vai, digamos assim, se enfraquecendo. Porque não existe mais a ideia de que todos precisam de todos coletivamente. Existe sim que um complementa o outro agora, mas cada um numa atividade diferente, né? Então, a gente vai entender que os indivíduos, então, perdem essa integração, né? Porque há a diferenciação de funções profissionais, ou seja, cada um se especializa em uma área, né? E acontece a interdependência funcional, tá? Ou seja, as pessoas ficam mais distantes, porém cada um tem que cumprir a sua parte dentro das funções para que ocorra
a sociedade da melhor maneira possível, né? Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é sobre a ideia, digamos, do Max Weber em relação à sociedade. Ele fala de estratificação social, e dentro da estratificação social ele coloca a ideia de classe, estamento e partido. Então, o Marx coloca isso como uma ideia, aliás, Marx não, né? Max Weber, que o mais correto é chamá-lo de Weber. Então, o Max Weber coloca que, diferente do Emile Durkheim, né, que os indivíduos têm boas condições de mudar a sociedade, né? Porque existe um conflito social entre as pessoas, então as ações das pessoas são fundamentais, né? E assim ele coloca que as relações de desigualdade servem sempre como relações de poder, né? Cada indivíduo tem qualidades e individuais que podem alterar, né, uma situação, né? Então essa situação faz com que o indivíduo tenha um certo poder sobre a sociedade, né? Tanto dentro da parte econômica como da parte política e social, né? Então vamos ver a questão a respeito do pensamento aí do Max Weber. A questão era para conceituar classe, estamento e partido, né? Como que ele vê isso dentro da sociedade. E aí o Max Weber coloca que classe refere-se à questão econômica, ou seja, classe refere-se, portanto, a qualquer grupo de pessoas que se encontrem em uma mesma situação econômica. Classe dos ricos, por exemplo, classe alta, classe média, classe baixa. Então, é a mesma situação econômica. Tá? Já o estamento é uma condição de status. Como assim status? Status, gente, não quer dizer riqueza. Status quer dizer prestígio. Pode ter pessoas com riqueza que não têm status, não têm prestígio. E vice-versa. Tá? Então, nesse caso, o estamento é relacionado com prestígio social, posição social, estilo de vida. Tá? É como se fosse assim, as pessoas que mais aparecem, mais estão ali na mídia, têm mais status e tal. Né? E por fim ele coloca o partido. O partido é como se fosse uma forma das pessoas se manifestarem. Né? E ele coloca que o partido é uma forma de estratificação social também, na qual a distribuição de poder se daria pela capacidade de controle de uma organização. Então, nesse caso, o partido é a forma de organizar a sociedade no sentido de que as pessoas possam, de alguma forma ali, organizar um grupo para que esse grupo tenha certo controle sobre ideias e tudo mais. Então, observe que cada um tem um conceito bem fácil, de acordo com o pensamento do Max Weber. Vamos para a próxima ideia. Dentro ainda de Max Weber, nós colocamos a terceira questão. Qual é a característica central do partido? Ou seja, para que serve um partido político? Mas o partido é partido político? Não necessariamente, tá? Mas sim também. Então, se o lugar das classes sociais é a ordem econômica, como a gente falou, né? Classe social depende da situação econômica. O lugar do status é a ordem social, como a pessoa aparece para a sociedade. E o partido já é a questão política. Ele tenta buscar a questão política. Então a característica central do partido é orientar a ação social, ou seja, as pessoas em si, para que elas busquem o poder, cheguem ao poder. Entendeu? Então, não necessariamente o partido político, mas qualquer partido age nesse sentido, buscando a aquisição de poder. Certo? Vamos então ao próximo tema. O próximo tema é o que a gente já estudou anteriormente, que são as classes sociais, né? Que entra dentro da parte da contradição e dialética. Duas classes, como diz o Karl Marx, né? Que são a classe dos proprietários e dos não proprietários, né? Da burguesia e do proletariado. Né? E aí, como a gente viu, essa divisão anteriormente, né? Os trabalhadores eles têm apenas o meio de produção, né? Aliás, os meios, a força de produção, né? Que é a mão de obra. E já a burguesia tem os meios de produção, as fábricas e tudo mais, né? Então há essa divisão, né? Segundo Marx, a dinâmica social capitalista está centrada na propriedade privada. Com base nela se constituiriam as classes sociais e todas as relações de troca. Que ele sempre coloca isso, né? Ele faz um estudo em cima da propriedade privada. E aí ele divide esses dois grupos, os que têm e os que não têm. Né? E como a gente já estudou anteriormente, a luta de classe é o centro de tudo isso. Vamos à nossa última questão. De acordo com Karl Marx, caracterizar a luta de classe. É muito parecido com o que a gente viu antes, né?
De um lado estaria aqueles que precisam vender sua força de trabalho, né, não tem condições materiais. E, por outro lado, tem aqueles, né, que têm a propriedade privada, que têm os meios de produção, né, e que usam a força de trabalho desse grupo que não tem. Então, como nós vamos caracterizar essa luta? Vamos ver aqui, ó. Para Marx, a luta de classe constituiria o próprio elemento dinâmico da sociedade. Então, isso seria a caracterização. Ok, mas o que é elemento dinâmico? Aí eu tenho que explicar, certo? Ó, elemento dinâmico porque a sociedade vai se transformar em função disso, tá? Então, olha só. De um lado, os trabalhadores reivindicam melhores salários, melhores condições de trabalho e de vida, e de outro, os capitalistas desejam a aprovação de leis que estimulem condomínios fechados, segregação social, política de juros altos, incentivos fiscais a empresas multinacionais. Ou seja, há uma eterna luta onde os trabalhadores buscam por melhores condições, melhores salários principalmente, e isso vai dar uma melhor condição de vida, e por outro lado, os capitalistas vão buscar sempre leis que favorecem a eles, favorecem as grandes empresas, né? E vai deixando o povo sempre fora desse mercado, entendeu? Então vocês viram que nós temos aí três pensadores, cada um toca em um ponto diferente, né? Emile Durkheim, os fatos sociais, né? E aí a sociedade dividida lá na solidariedade mecânica e orgânica. Max Weber, classe, estamento e partido, né? E a função do partido na sociedade. E claro, tudo baseado nas ações sociais, né? E o Karl Marx, a famosa luta de classe entre burguesia e proletariado, que no final de tudo isso haveria o comunismo segundo Karl Marx, né? Algo que nunca ocorreu, é claro. Vamos finalizar por aqui, gente. Eu quero agradecer profundamente aí a todos que têm contribuído. E não esqueça que eu estou sempre por aqui para contribuir, tá? Ok? Muito obrigado. Valeu.